Senhor presidente, colegas deputadas e deputados, ministro Paulo Guedes. O senhor várias vezes, ministro, falou em relação à vacinação em massa. Única solução. Eu concordo. Saúde, o emprego e renda. O início da fala do senhor. Mas veja, o governo não teve nenhum empenho em relação à vacinação em massa. Pelo contrário, dificultou. Então, como retomar a economia? Como? Se estão impedindo, através da não vacinação, as pessoas voltarem aos postos de trabalho. Porque a pessoa, às vezes, conforme alguma comorbidade, ela prefere, às vezes, até perder o emprego do que correr o risco de morte. Então, o senhor iniciou essa audiência dizendo para não subirem cadáveres para fazer política. O senhor disse isso. Não subirem cadáveres para fazer política. Será que o fato de não ter vacina em massa, o fato de não socorrer todos os setores, nós temos setores abandonados, os agricultores familiares, pescadores, estão abandonados. O projeto de lei 823 foi vetado, o projeto de lei Assis Carvalho, foi retomado agora com o número 823, ele foi vetado pelo governo, que dava auxílio ao agricultor familiar, que retomava um PAA, o Programa de Aquisição de Alimento Emergencial, garantindo renda para o agricultor e apoio para as entidades, senhor ministro, que está fazendo sopão, porque nós temos milhões de brasileiros passando fome, porque abandonado pelos governos. Então, na verdade, não é uma política do governo que está matando, a não política, na verdade, que passamos de 400 mil mortos, passamos os 400 mil mortos, pelo abandono, o abandono. Então, quem que está usando a morte para fazer política não é esse governo, que lamenta as pessoas quererem viver mais de 100 anos, 90 anos. Não é esse governo que parece que está fazendo a reforma da Previdência, matando os idosos na primeira fase, matando os idosos. Qual é a economia, senhor ministro, com esses mortos que esse governo está fazendo? Qual é o impacto que foi para vocês? Parece que é um impacto positivo na Previdência. A China, o senhor que fez a crítica, na verdade, o senhor disse, o chinês inventou o vírus e a vacina deles é menos efetiva que a dos americanos. O senhor não está colocando dificuldade para receber vacinas? Como que o senhor fala em vacina em massa, se só criam problemas, sobretudo com a China e com a Rússia? O senhor que é ministro da Economia, a China não é estratégica para a economia brasileira? Sobretudo na lógica econômica de vocês, que é a produção de commodities. O senhor disse, as pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. Você não tem um meio ambiente limpo porque as soluções não são simples, são complexas. Quem, na verdade, quem que destrói o meio ambiente? São os pescadores? São os indígenas? São os quilombolas? São os agricultores familiares? Ou são os ruralistas? O agronegócio que destrói e que não produz alimento. Senhor presidente, ministro, o Lula e o governo do PT não só fez transferência de renda, não, gerou emprego. Nós chegamos aos índices de 4,3% de desemprego. Hoje já estamos quase 15% de desemprego. E com investimento, com a presença do Estado brasileiro,
que esse governo não gera emprego com investimentos? Por que, ministro, que teve esse corte no Minha Casa Minha Vida? Sendo que o programa Minha Casa Minha Vida é emprego para o pedreiro, para o carpinteiro, para o eletricista, em todos os municípios. Não concentra a geração de emprego só num lugar e desencadeia também tantos outros empregos em fábrica de cimento, na extração de areia, em tantos equipamentos. Como que vocês vão gerar emprego cortando recursos da área social, em áreas da educação, como já foi dito, até da saúde, em plena pandemia? Se for olhar, tem acumulado nos 2 anos o corte de quase 40 bilhões na área da saúde. Né? Então, como reverter? Porque a área social no governo Lula e Dilma foi com luz para todos, investimento em todas as áreas. Ministro, o senhor tem ciência, a pesquisa que foi feita em dezembro, nós temos em torno de 130 milhões de brasileiros com insegurança alimentar. São dados. Insegurança alimentar, 130 milhões. 43 milhões em situação de fome. Erro, presidente. Só para dizer para o ministro que nós temos 20 milhões de brasileiros passando fome. 20 milhões de brasileiros passando fome. E ainda não socorre nem sequer a agricultura familiar, que está abandonada, e o projeto de lei Assis Carvalho foi vetado.